Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E aí, como é que vocês estão nessa tarde? A gente pegou vocês de surpresa, né? A Pri e eu pegamos vocês de surpresa. A gente também não esperávamos fazer essa live, foi uma coisa que aconteceu e vocês vão já entender o que aconteceu. Mas é isso, olha, já tá entrando um pessoal aqui, a Dari, a Ariela, tem uma galera já. Bom, hoje nós vamos conversar sobre comprovação no plano espiritual, né? Se você não sabe, né, nada sobre projeção astral, sabe, saídas do corpo físico, eu deixo o link na descrição de todos os meus vídeos, links que levam para palestras, para sites que você pode acessar e entender melhor o que é projeção astral, o que é saída do corpo físico. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, tem link na descrição, fique à vontade para conhecer o canal da Priscila também, ela vai falar já sobre o trabalho dela. Então, Priscila, boa tarde para você também. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre, será que é possível dois projetores, duas pessoas saírem do corpo físico, se encontrarem de forma lúcida no plano espiritual e conversarem, terem alguma experiência, voltarem para o corpo e os dois lembrarem da experiência? Será que isso é possível? Será que isso acontece? É um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, porque a Priscila e eu tivemos uma experiência interessante e a gente quer passar para vocês, e por isso essa live rápida. A gente conversou hoje de manhã, ela me mandou um áudio, a gente conversou, e aí vamos fazer a live, vamos fazer, eu já fiz o banner, a gente fez a divulgação e pronto, e a live está acontecendo agora. Pri, fala um pouquinho para o pessoal sobre você. Pessoal, a Pri e eu já fizemos live juntos, a gente falou sobre amparo, mas eu quero que vocês conheçam um pouquinho do trabalho dela, tem sempre gente chegando nova aqui no canal. Então, Pri, é contigo, fala um pouquinho sobre você e já, quando você terminar, eu falo sobre um pouquinho mais sobre o tema e te passo a palavra. Tá contigo. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero compartilhar um pouco sobre essa experiência que eu tive com o Daniel, projeção astral. Eu tenho um canal que fala sobre esses relatos que eu tenho, lúcido, trabalho essa espiritualidade com a mente bem aberta. E é isso, hoje eu quero compartilhar essa experiência que foi muito rica. E o Daniel aceitou fazer essa live para mostrar que é possível, sim, É isso aí. encontrar, tá bom? Pois é, pessoal, deixa eu contextualizar para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo aqui, tá? Ontem, a Priscila lançou um vídeo estreia no canal dela e eu fui assistir o vídeo, né? Era um vídeo muito interessante, onde ela ia para conhecer seres de água. Eu sugiro muito que vocês conheçam esse relato, tá lá no canal dela e tem link para o canal dela aqui na descrição do vídeo. Então, a gente conversando ali no chat lá do vídeo dela, ela sugeriu da gente se encontrar no plano espiritual, né? Será que dava para a gente se encontrar, marcar e aprender alguma coisa junto no plano espiritual, como projetores extrafísicos? E aí a gente conversou e depois começamos a conversar sobre outra coisa. Aí de noite, passou a experiência, eu pensei, poxa, eu vou mandar uma mensagem para Priscila para ver se a gente realmente faz um encontro, a gente se encontra no plano espiritual, às vezes faz um amparo, não sei, vai voar em algum lugar. É sempre interessante estar com amigos, né? Imagine estar com amigos no outro lado, no plano espiritual, de forma lúcida, consciente. Mas acabou que eu não falei, mas essa ideia ficou na minha mente. E eu acho que ficou na da Priscila também. E aí, de manhã eu recebo o áudio. Então, Priscila, explica para o pessoal o que aconteceu. Você tem todo o tempo que você precisar para explicar a experiência do início ao fim. E depois a gente conversa um pouco sobre isso, eu dou minha opinião. Mas fique à vontade para já emendar a experiência, já falar sobre essas opiniões. E é isso aí. Aí depois a gente conversa um pouquinho mais com o pessoal aqui que está online. É isso, é contigo. Então, pessoal, nessa estreia do relato que eu falei sobre uma experiência de visitar uma cidade que era toda feita de água, estava conversando com o Daniel, em que ele falou, explicou. E eu fui dormir e eu fiquei pensando, nossa, como seria legal compartilhar uma experiência com um amigo e depois fazer uma live. Seria muito legal, uma comprovação. E eu fui dormir, fiz técnica
E na hora que eu abri a lucidez, eu estava numa casa. Tava tudo escuro. E eu vi o Daniel dormindo e o corpo do Daniel astral em pé. E ele, muito sonolento, falou assim para mim: Nossa, hoje eu tô muito cansado, eu fui dormir muito tarde. Agora já é umas 3:30 da manhã, 3 e pouco. E eu nem percebi que horas que era nada. Mas eu vi ele e eu fiquei muito feliz, assim, nossa, um amigo aqui, projeção astral, que legal. Aí o Daniel sonolento, bem cansado, falou assim, vamos para um lugar? Eu falei assim, vamos. Aí o Daniel abriu um portal à frente e nós entramos. Passamos por esse portal e bem à nossa frente abriu-se uma floresta muito linda, muito encantadora. E nós éramos pequeninos. Aí olhava para um lado, tinha árvore, pássaro voando, aquele barulho de água. Tinha alguns gnomos andando por essa floresta. Eram muito divertidos, sabe? Eles sorriam, assim, ele era um verdinho com um chapéu roxo, lilás. E nós ficamos lá andando, mas ouvimos uma voz muito alta, que era de uma pessoa que vivia naquela floresta, que sabia da existência desses gnomos, desses seres elementais, e queria destruir o lugar que eles moravam. E falava assim, com uma voz bem alta: eu vou acabar com vocês, porque eu não gosto dessa magia, desse encantamento, assim, desse cuidado que vocês têm com a floresta. Aí nós já ficávamos muito assustados. E bem à nossa frente tinha várias minhocas que faziam um buraco assim sobre a terra. E essa família de gnomo olhou para nós e percebeu que estava vindo uma tempestade. Começou a chover, começou aquele barulho de trovoada e eles sugeriram nos abrigar na casa deles. E era uma casa subterrânea. Tinha um túnel com uma porta de madeira e eles foram levando nós, eram 5 gnomos. Aí abriu a porta, nós passamos pelo túnel e bem andando um pouco lá na frente tinha a casa deles. Era muito encantadora, porque era tudo bem pequenininho, xícara, a caminha deles era uma família de gnomos, o pai, a, a esposa, tinha 2 filhos e ela estava grávida de um gnomo. Nós estávamos pequenininhos, né, Priscila? Sim, bem pequenininhas. Aí nós ficávamos lá conversando e ele contando histórias da família deles. Serviu um chá para nós por causa dessa tempestade, desse barulho de chuva. Serviu uma fruta também para comer, que ele colheu lá na floresta. E continuamos conversando. A esposa dele deu à luz naquele momento, nós ajudamos a dar força. E depois que acabou a tempestade, nós nos despedimos, saímos dessa casa, desse túnel, e a floresta estava mais linda ainda. Estava com um arco-íris formado depois dessa tempestade, as flores, os insetos andando assim sobre a folhagem. Era muito lindo, aquela sensação, aquele sentimento. E o Daniel ficou assim encantado por tudo aquilo e falou assim mentalmente: Nossa, eu não trouxe o celular, eu não tenho celular para fotografar esse momento. Aí eu sorri só por ver a empolgação dele, eu também estava muito empolgada com essa experiência. Nós nos despedimos e quando eu acordei pela manhã, eu me lembrei de tudo. E o Daniel vai explicar certinho sobre o porquê quem sabe, dessa floresta, por que foi criado tudo isso. E eu me lembrei e falei assim, nossa, vou mandar um áudio do Daniel, quem sabe ele se recorda, se ele lembra de mim, ou um espírito se plasmou com a aparência do Daniel, tivemos uma experiência. Aí mandei esse áudio contando detalhadamente como foi essa experiência. E agora eu passo a vez para o Daniel, dar mais detalhes.
Vou dar mais detalhes, né? Pois é, essas experiências de projetores que se encontram no plano espiritual, elas costumam acontecer, sabe? Nós vamos passando pelos grupos do Facebook, a gente vai conhecendo o pessoal, e a gente sempre vê, sabe, uma pessoa ou outra dizendo que, poxa, eu encontrei com fulano, a pessoa lembra e tal. Eu gosto muito desse tipo de experiência porque ela me traz pro chão, sabe? Fico com os dois pés no chão. Eu me sinto mais seguro quando tenho experiências comprovatórias. Embora eu já tenha tido muitas projeções astrais, eu tenho uma mente muito científica, eu gosto de testar, eu gosto de ver se realmente é aquilo mesmo. E é como a Priscila falou, eu acho que é importante uma certa criticidade. Porque, poxa, a gente teve experiência e a gente lembrou, mas como? Será que aconteceu mesmo essa experiência? Será que não foi uma coincidência? Eu gosto de tratar dessa forma para que a gente possa ter um diálogo aberto, inteligente e chegar realmente em um senso comum, né? E então eu vou contar um pouquinho do que aconteceu assim na minha visão, né? Depois daquilo que eu contei para vocês, que a gente ficou com a mente saturada, as ideias de se encontrar e tudo mais, mesmo sem ter, de fato, ter marcado o encontro no plano espiritual, mas só da gente ter conversado, as ideias ficam permeando na nossa consciência, e isso cria uma conexão, né? Um elo. Nessa noite, eu fui dormir fui dormir de madrugada, nessa noite que a Priscila me contou a experiência. Fui dormir por volta de 3 horas da manhã. Eu estava muito cansado, eu havia caminhado 11 quilômetros, né? Eu estou aqui perdendo a barriga, então eu estou caminhando bastante. Eu tinha dado uns 11 quilômetros, estava muito cansado. Quando eu estou muito cansado, eu durmo, né? E dificilmente eu lembro de alguma coisa, dificilmente. Mas dessa vez eu lembrei de alguma coisa. Eu lembrei que eu estava sentado em uma grama, só que eu estava muito cansado. Sabe, era como se eu estivesse quase me arrastando, assim, de tão cansado. E aí é interessante, porque a Priscila fala que eu disse isso para ela na experiência, que eu estava cansado. E a experiência da Priscila foi por volta das 3 da manhã, justamente o horário que eu fui dormir. Eu vou continuar a experiência, mas antes eu quero fazer um ponto que eu acho importante. Existem várias formas de nós comprovarmos algo. Várias formas. Tem método científico, método empírico, várias formas. O método empírico, eu acho, é um dos que eu mais gosto. Vou explicar para vocês como é que funciona e logo em seguida eu termino a história e a gente vai conversar sobre ela, sobre a experiência que tivemos. O método empírico, você não vê diretamente aquilo que você está pesquisando. Você pesquisa a partir de padrões, você pesquisa a partir de conceitos pessoais. E aí você vai montando um quebra-cabeça que te mostra o centro da experiência. Ficou um pouquinho confuso? Eu vou explicar melhor. Sabe quando você vê a sombra de alguma coisa, mas você não vê a coisa? Você está vendo a sombra de uma árvore. A gente vê ali a sombra de uma árvore, mas muitas vezes a gente não está vendo a árvore. Mas por estar vendo a sombra, nós entendemos, por lógica, que existe uma árvore ali. Ou existe algo que parece uma árvore. Você não viu a árvore. Outro exemplo também que dá para ficar bem claro é a pesquisa com os buracos negros. Até pouco tempo atrás, nós não sabíamos que existiam buracos negros. A gente era matematicamente possível, havia muita pesquisa, mas a gente não sabia. Mas como era matematicamente possível, a teoria dizia que sim, os cientistas diziam que existia buraco negro, mas não tinham certeza absoluta. Mas a matemática era tão perfeita que em pouco tempo a gente conseguiu tirar foto do buraco negro. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque essa experiência que a Priscila e eu possivelmente tivemos, eu não lembro. Eu não lembro da experiência. Mas tem esses pontos ao redor que eu vou conversar agora. Vocês perceberam no relato dela que nós estávamos em um ambiente de floresta, nós estávamos bem pequenininhos, nós entramos em um tipo de toca, né? Abriu-se um portal, no caso no início da experiência, né? Abriu-se um portal, a gente entrou e tudo mais. Toda essa experiência que a Priscila contou parece muito com um filme, não parece? Qual filme é esse? Alice no País das Maravilhas. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo o livro Alice no País das Maravilhas para o meu filho. Então, antes do meu filho dormir, eu continuei a leitura desse livro.
E eu parei justamente na parte onde a Alice estava bem pequenininha, assim como a experiência da Priscila. Né? Nós estávamos bem pequenininhos. E tinha todo esse enredo de floresta, um certo alguém perseguindo alguém. Tinham seres elementais nessa experiência que eu estava contando para o meu filho, no caso, a experiência da Alice do livro Alice no País das Maravilhas. Então, aí a gente já começa a perceber alguns padrões, né? Alguns padrões interessantes para a gente conversar. Então, a Priscila, lá em Minas Gerais, eu aqui em Foz do Iguaçu, ela vem na minha casa e no outro dia me conta exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu cansado, 3 horas da manhã, e toda a experiência tem a ver com a minha leitura. São tantas coincidências que a gente não... Sabe, conhecimento empírico, uma coisa leva a outra. A Priscila já teve muitas experiências fora do corpo físico, eu também já tive. Então, isso dá uma certa base de experiências passadas lúcidas, que inclusive tivemos com outras pessoas, e vamos contar aqui, nos dá uma base para dizer que estivemos juntos. Ou pelo menos temos muitos dados que mostram isso, que estivemos juntos. E aí eu vou continuar. Tem uma parte interessante que foi o seguinte. De manhãzinha, eu acordei, né? A Priscila acordou antes de mim, por volta das 8 horas, eu acordei às 9. E aí, um pouco antes disso, eu comecei a querer acordar. Talvez até tenha começado a querer acordar por volta, mais ou menos, do horário que a Priscila mandou uma mensagem para mim. E aí meu filho estava dormindo, e meu filho, ele tem 6 aninhos, mas ele tem muitas experiências claras, né, fora do corpo físico, muita experiência onírica. E ele costuma falar dormindo. Então, muitas vezes ele tem diálogos assim grandes que eu fico só, meu Deus, como é que pode ele estar tendo esse diálogo com alguém deitado assim, falando? Aí meu filho de manhãzinha, eu também estava um pouquinho dormindo, ele quase acordando, no estado hipnopômpico, né, quando você volta, começa a voltar, encaixar no corpo físico. E meu filho falou, nossa, tá chovendo, a chuva. Ele falou alguma coisa assim, a tempestade, a chuva. Aí eu abri o olho, e ouvi um trovão. Ouvi um trovão. Na experiência da Alice, do livro, ela estava envolta em um ambiente meio assim também, meio de água, um ambiente fluvial, uma coisa assim. E quando meu filho falou isso, de que tinha água, tinha trovão, eu ouvi o trovão. Aí eu abri o olho e, meu Deus, está chovendo? A previsão não era para chuva hoje. Não tinha chuva. Aí eu abri a janela super assim, vou abrir a janela e vou olhar o que está fora, né? Mas tinha tanta luminosidade, eu achava que estava escuro, eu tinha quase certeza que estava escuro por conta das nuvens, não sei, trovão, meu filho falando que estava chovendo. Quando eu abri não tinha nada, estava o céu azul, maravilhoso, não tinha nada. Aí eu fiquei pensando assim, mas como pode? Foi tão real, foi tão real. Então, eu não lembro do que a Priscila falou, mas eu lembro, eu tenho os dados do que eu passei nessa noite, eu tenho os dados do que aconteceu e a Priscila conseguiu acessar perfeitamente. E aí, eu vou deixar, a gente vai conversar um pouco mais sobre a experiência, mas eu quero saber de ti, Priscila, o que você acha disso? Qual a sua visão sobre essa experiência, sobre o portal, sobre o que foi isso? Sobre o que foi isso. Mas antes, deixa eu falar, tem um pessoal chegando aqui, a Cindy, o Washington. Pessoal, eu estou no iPad, então eu não estou conseguindo aqui colocar as mensagens de vocês na tela, eu peço perdão. Né? Eu estou aqui, improvisei aqui, foi tudo muito improvisado, muito rápido, então não estou conseguindo mexer direito aqui. Mas eu vou falar o nome de vocês. O David Batista, a Dária Arabel, a Cássia Lemos, o Renato. Renato, seja bem-vindo. O Renato é um projetor também, tem um canal maravilhoso, nós fazemos algumas lives juntos. Então tem uma galera aqui, mais uma vez, gratidão por vocês estarem por aqui acompanhando a live. Então é isso, à medida que forem chegando mais pessoas, eu vou colocando aqui. Vou deixar agora contigo, Priscila, para você falar um pouquinho o que você acha de todo esse processo. Eu acho que eu fui convidada a ter essa experiência e você criou, juntamente com a sua palavra mental, isso, e reproduziu tudo que você leu. Priscila, só um minutinho, o seu áudio está parecendo um pouquinho baixo para mim. Você conseguir falar um pouquinho mais alto? Sim. Ficou bom agora. Ficou bom? Uhum. Então, eu acho que eu fui convidada para ter essa experiência, como você mesmo sugeriu. E você criou tudo através da sua leitura anterior.
Então, foi um pouco de onerismo, foi um pouco de criação. E como eu me senti bem tranquila, bem acessível, pelas experiências, pelas imagens, pela floresta, por seres que eu já tive experiência, eu embarquei nessa projeção astral e trouxe com mais lucidez também, porque eu estava menos cansada. E você, na projeção astral, quando eu compartilhei com você, você estava muito cansado, você estava bem assim, disperso, seu corpo não estava assimilando muitas coisas. Então, eu acredito que você criou essa projeção, mas não trouxe por causa do seu cansaço físico mesmo. Mas como você mesmo falou que nós temos vários elos e quando nós queremos muita coisa, o universo se manifesta para trazer para nós essa lei da atração, dessa cocriação. Então, a projeção astral, quando as duas pessoas querem se encontrar, pode sim vir a se encontrar, mas uma vai trazer mais detalhe e a outra não, vai depender muito da lucidez, da preparação, e principalmente o cansaço físico mesmo, que a pessoa está naquele momento, porque já aconteceu isso comigo. Então, para mim é isso. Essa experiência retratou a leitura que você fez do livro. E eu Embarcou. Embarquei. A Priscila, ela fica entrando na casa dos outros de noite, no astral. Mas eu já fiz muito isso também, Não, eu também vejo dessa forma. Porque quando a gente tem alguma conexão, algo que cria afinidade, criam-se mini egrégoras, né? Tem a macro egrégora, aquela que muita gente pensando e tudo, e cria todo esse processo. E tem as mini egrégoras também. Que, né, 2 pessoas, 3 pessoas, a gente cria esse elo de pensamento e a gente consegue conectar. Teve até que o Ser Igual falou sobre isso, falou sobre as egrégoras, e eu acho que é por aí mesmo. Ó, Júlio, gratidão, Júlio, pela sua participação. O Júlio tem canal no YouTube, depois coloca o seu canal aí, Júlio, para o pessoal acompanhar. Então, Priscila, eu também vejo dessa forma. Até porque eu já estive onde você esteve, que é a ideia de você estar muito lúcida, compreendendo tudo, vendo tudo, sabe? Analisando e sentindo, e a outra pessoa não está tão lúcida assim. Às vezes parece até que a outra pessoa está meio bêbada na experiência, sim, né? Assim, meio tonta. Você tenta, às vezes já tentei até acordar a pessoa. Acorda, você vai lembrar da experiência. A pessoa não lembrava, só lembrava de pequenos fragmentos. Mas por que o título, assim, até da thumbnail e das artes que a gente divulgou, tem esse ideal, essa questão de estivemos juntos fora do corpo físico? Aí tem interrogação e exclamação, né? Porque ter certeza absoluta é parte do princípio de muita pesquisa. E tem algumas experiências, sim, que a gente, caramba, ela não tem como negar. Não tem como negar. E tem outras experiências que a gente acaba pegando a nossa bagagem espiritual, a nossa bagagem de treinamento, de experiências vividas, e a gente aplica na experiência porque isso é relevante para todo o processo. E nesse caso, dessa experiência nossa experiência em conjunto, no meu caso, eu tive que aplicar esses conceitos de aprendizado de outras experiências para poder me sentir confortável até em colocar para vocês, olha, eu tenho quase certeza que a gente esteve junto no plano espiritual. Mas a Priscila falou sobre a criação, né? Sobre a criação. Porque existem várias formas da gente interpretar um plano espiritual, das pessoas entenderem, de tentarem encaixar um pensamento aqui, outro pensamento ali, e montarem aquele conjunto de ideias para entenderem o que é sair do corpo físico, como é a experiência, né? E nem sempre a experiência de sair do corpo físico é você sai, está no seu quarto, está vivenciando as coisas do plano material e tudo é igual. Não, às vezes a gente cria. Nós temos um poder de criação imenso. E eu, né, particularmente, eu amo criar coisas no plano espiritual. Vocês sabem que uma das minhas primeiras experiências foi lúcido em cima do supermercado aqui próximo da minha casa. E inclusive eu tenho esse relato, tem comprovação especial, comprovação
nessa experiência, comprovação pessoal, e eu criei uma bota a jato nessa experiência. Parece coisa de ficção científica, né? Mas o plano espiritual é maravilhoso e é meio ficção científica mesmo. Até porque a ficção científica, eu acho que ela é inspirada do plano espiritual. Então, uma coisa leva a outra. Então, eu fiz uma criação. E desde então, eu tenho estudado muito sobre criar momentos, ambientes inteiros no plano espiritual. Então, isso é meio que um hobby meu de criar situações. Você pode, por exemplo, sair do seu corpo físico e criar uma situação. Essa situação, você cria ela na sua mente e você, mesmo fora do corpo físico, você consegue ter todo um cenário criado pela sua mente e outras pessoas podem embarcar nesse cenário também. Isso é super possível porque já fiz tantas vezes e tem muitas experiências passadas que as pessoas lembram do que aconteceu. Então, no caso da experiência contigo, Priscila, eu acho que foi por aí, sabe? E eu lembro que eu estava lendo lá para o meu filho e estava tão divertido a Alice no País das Maravilhas que eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Caramba, já a pessoa está pequenininho, tá? Então, eu acho que essa questão de saturar a mente, de ficar pensando nisso, fez com que criasse essa oportunidade até pela nossa conversa anterior, de estarmos juntos, de ter essa experiência, de toda essa criação. Até porque, por exemplo, a cidade de Nosso Lar, que foi criada por portugueses, segundo o próprio livro Nosso Lar, isso são criações. No caso, você está fazendo uma plasmagem, obviamente, no plano físico, mas no plano extrafísico, mas não é muito diferente de uma plasmagem no plano consciencial, no seu plano consciencial. Então eu vejo essa nossa experiência por esse lado, sabe? Por esse lado. Criou-se um portal. Não necessariamente precisava do portal, mas o portal é uma ferramenta consciencial que cria um elo. Porque eu sei que se eu passar no portal, eu vou chegar a algum lugar. Então, natural, a gente cria um portal e todo mundo entra nele e todo mundo vai para algum lugar. Assim como o ônibus extrafísico. Né? Tem vários relatos de ônibus extrafísicos. Você não precisa de um ônibus extrafísico para ir para algum lugar. Mas não é mais organizado? Não cria uma organização energética? Então, eu vejo um pouco por aí. Tem o pessoal... Boa tarde, Daniel. Muita gente chegando. Massa. E, Priscila, você tem mais experiências assim? Eu quero que você comente um pouco sobre o que eu falei também. Mas se você puder trazer para a gente alguma outra experiência de comprovação que você esteve com alguém e essa pessoa lembrou. E aí eu trouxe algumas aqui também para a gente conversar, mas fique à vontade para comentar sobre isso que eu falei e já pode falar sobre as suas outras experiências. Nossa, esse assunto é interessante, né, pessoal? Esse assunto é muito interessante, porque a gente fica só no campo da teoria muitas vezes e quando você tem uma prática e essa prática te traz a comprovação, isso é muito empolgante. Vai lá, contigo. Bom, o que você falou, eu concordo sim, porque quando queremos estar em algum lugar, quando assistimos, lemos ou conversamos muito com alguém, nós criamos esse sentimento e temos essa liberdade quando saímos em projeção astral, quando dormimos. Então, é bem real isso que você falou. Agora, em relação a ter experiência com outras pessoas, eu me recordo que eu nem conhecia a projeção astral. Eu já tive experiência assim de estar com 3, 4 pessoas e falava como um sonho. As pessoas sempre falavam assim: ah, sonhei com você, você lembra disso? E numa noite eu sonhei com uma pessoa, mas nesse sonho ela estava muito bêbada, ela tinha bebido muito e estava com o namorado dela. Nesse sonho estava uma situação assim que não era muito agradável. Eu fiquei um pouco chateada com aquela situação. Eu pedia para ela parar de beber, ela não queria. Então, eu não sei se por causa desses sentimentos também, de eu ficar chateada com aquela situação, eu não trouxe tanta memória desse sonho. Mas quando eu acordei e, e lembrei um pouco desse sonho, eu liguei para a pessoa e falei assim: nossa, essa noite eu sonhei com você. Aí ela nem esperou eu terminar de contar, ela falou assim: nossa, eu ia ligar para você, eu também sonhei com você. O que você sonhou? Ela falou assim: nossa, eu sonhei que eu estava bebendo demais, você estava comigo, estava com seu namorado, você pedia para parar de beber, queria que nós fôssemos embora. Mas assim, poxa, e foi o que aconteceu mesmo. Aí ela falou assim: nossa, que incrível! E você também sonhou? Eu falei assim: sim, olha o áudio que eu
Eu tinha mandado um áudio para ela antes. Olha o áudio que eu acabei de mandar para você. Aí, foi isso. Não conhecia projeção astral. Para mim, era muito ligado de sonhos mesmo. Não tinha esse conhecimento. E outro sonho, que para mim hoje é uma projeção astral, foi eu me encontrar com uma pessoa, mas acessar o subconsciente dela. Em qual sentido? Ela estava passando por uma dificuldade que era em relação a fazer escolhas para a vida dela. E eu vou relatar rapidinho. Pode ficar à vontade, Pri. A gente tem tempo. Então, eu estava lá em projeção astral e eu vi ela como tivesse dois caminhos. E tinha uma placa e uma seta. Que uma seta estava escrito ser feliz e a outra estava escrito caminho do coração. E seguir o coração estava escrito na seta. Eu estava um pouco longe dela, mas a projeção, quando estamos em projeção astral, estamos lá no mundo espiritual, parece que nossos sentidos ficam muito apurados. A visão, o tato, é tudo bem mais avançado, sentimos mais livres para fazer qualquer coisa e criar qualquer coisa. Então, mesmo distante, eu conseguia ler aqueles dizeres naquela seta. E em cima da cabeça dela estava uma nuvem muito escura e um emaranhado como se fosse um fio, vários fios de várias cores, vermelho, amarelo, verde, aquela confusão mental. Eu fui me aproximando devagarzinho e comecei a ler os pensamentos que ela falava, comecei a ouvir. E ela falava assim, nossa, e agora o que eu faço? Não sei o que eu faço da minha vida, estou muito perdida nessa situação. Aí eu cheguei perto dela, ela me viu e falou assim, nossa, você é aqui, que bom que você está aqui. Eu falei assim, o que foi? Mesmo sabendo do que se tratava a situação, eu perguntei para ela, o que está acontecendo? E ela começou assim, a ficar muito emocionada e falou assim, eu tenho que seguir 2 caminhos e eu não sei o que seguir. Se eu seguir meu coração, eu sei que mesmo eu não acertando, eu vou me sentir mais aliviada. E agora, se eu seguir o caminho de ser feliz, será que eu vou ser mesmo? Aí eu, entendendo aquela situação e olhando de fora a situação, eu falei assim, para mim, ser feliz nessa situação significa você se prender e ter o apego às circunstâncias do seu dia a dia, da sociedade, das suas crenças. Ser feliz ao modo das outras pessoas, não ser feliz ao seu modo. E seguir o caminho do coração é seguir a sua intuição, seguir a sua alma, o seu espírito, a sua centelha de vida, que muitas pessoas falam diversos nomes, né? Isso significa seguir o coração, é você dar oportunidade para seguir a sua intuição, porque você sabe que vai fazer aprendizados. E agora, ser feliz, talvez você vai querer mostrar essa felicidade que as outras pessoas querem para você, e você não se sente feliz a esse modo. Aí ela enxugou as lágrimas assim, e ela seguiu pelo caminho do coração, porque o espírito dela estava querendo isso. E ela começou a caminhar nesse caminho e começou, como ela escolheu o caminho que trouxe paz para ela, trouxe tranquilidade, o caminho começou a ficar florido, começou a crescer. Cada passo que ela dava, gramas, encheu de flores, de árvore, como se fosse um caminho de um bosque reluzente numa floresta, que ela trouxe aquela paz de espírito para ela. E o interessante é que quanto mais ela caminhava, mais aquilo se expandia, tinha vida, tinha força, e logo na frente, no final desse caminho, estava ela em pé, de braços dados, e agradecendo por ela ter seguido esse caminho, e falando assim para ela, ouve mais a sua intuição, ouve mais o aprendizado que você traz de outras vidas, porque você tem força para superar qualquer dificuldade. Outros caminhos
podem te levar a ilusões, ao apego momentâneo, e você não é isso, você é mais do que isso. Ela abraçou ela mesma e teve essa junção. Naquele momento, ela se sentiu mais forte ainda. Então, na hora que eu terminei de ter essa projeção, eu mandei uma mensagem e falei assim: oh, sonhei com você essa noite. E ela falou assim: sonhou? Nossa, depois eu vou te contar o que eu tô passando. Vou te contar uma coisa, mas não vou dar muito detalhe que eu tô passando, mas eu preciso te falar uma coisa. Aí eu comecei a falar no áudio o que eu tinha visto, tudo, e ela começou assim, ficar tão emocionada e falou assim: nossa, é que eu estou vivendo. Como que é possível conseguir acessar? Ela falou bem essa palavra, acessar algo que eu nunca compartilhei com você, não contei para você, e eu estou tão distante. Estou aqui em São Paulo, você está em Minas, nós nos encontramos. E quando eu acordei pela manhã, eu só senti aquela vontade de conversar com você. Então, mas naquele momento ela estava tão emaranhada por tantos sentimentos que também pode ter esse bloqueio Uhum. daquele momento que ela passou. Então, foi assim, essas duas experiências que eu trago com mais nitidez, porque eu tenho assim, experiência com muitas pessoas, mas não tenho abertura para falar sobre isso, porque as É pessoas difícil. que sonhou, é passageiro, é coisa da cabeça, que não tem nada a ver, sabe? Não faz sentido. Então, Sim. essas duas pessoas que me dão mais abertura para falar. É porque a gente tem a cultura do sonho, né? Sim, Tá em nós essa ideia de você acordar e talvez lembrar de um sonho. Então eu acho que para a maioria das pessoas, acho não, para a maioria das pessoas, tudo vai ser sonho, tudo vai ser sonho. E acho que para nós também era assim, né, Pri? Para nós também era assim, as coisas eram sonhos, eram sonhos. Para alguns um pouco mais vívido, para outros menos vívidos. E essa experiência é muito bonita, foi um amparo, né? Foi um amparo, uma conexão. O... Alguém comentou uma coisa interessante aqui, quer dizer, tem várias coisas interessantes. O Washington Souza colocou, né, como se o Daniel desse permissão para Priscila acessar o seu subconsciente. Isso foi interessante. Interessante porque o que o Washington fala, Priscila, eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com você, e é como se fosse a conexão de Wi-Fi, que você tem a sim, senha, né? Você se conecta, você tem a senha, então você vai lá e se conecta. E a distância é o que menos importa, porque nossos corpos são muito inteligentes, eles são máquinas muito bem construídas, o corpo astral, são coisas muito bem construídas pela mãe natureza, por Deus, né? Como a pessoa se conectar com as palavras. Mas são coisas tão bem construídas que não tem distância, pelo menos a princípio nos estudos iniciais, a gente vê que a distância, talvez distâncias muito grandes, mas isso é outro assunto, né? Então são conexões finas que a gente vai tendo uns com os outros. E eu tive algumas experiências assim também de comprovação, mas que na maioria foi como você falou, as pessoas lembram como sonho, elas trazem como sonho pelo hábito de sonhar. Teve uma vez que eu sonhei com minha avó por parte de mãe, eu sonhei, tá vendo? É o hábito. Eu tive uma experiência com a minha avó, e aí tive várias experiências com a minha avó, ela já tinha partido e tal, e aí perguntei para minha mãe, a senhora já sonhou com a avó? Né? E aí ela, nossa, eu sonho todo dia. Aí eu falei, mãe, aí eu entrei no assunto, né? Mãe, talvez a senhora fazer umas técnicas, treinar uns negócios, talvez a senhora consiga se comunicar com a avó. Você, minha mãe tomou um susto, né? Ela tomou um susto e a gente nunca mais entrou nesse assunto. Mas é interessante isso, porque nem sempre a gente consegue ter uma experiência, os dois, uma experiência completamente lúcida e os dois lembrarem. É muito difícil os dois lembrarem perfeitamente de tudo que já aconteceu. Mas existem sim experiências muito marcantes. Vou contar uma interessante, vai. Certa vez eu tava morando numa casa e aí eu tava aprendendo a sair do corpo, né? E tava começando a sair e passava pelos corredores, passava pela janela e ia voar. Certa vez eu saí e passei por uma porta que nessa porta dava para um quarto e nesse quarto morava um casal de amigos. E aí, passando pela porta, eu vi a moça com um rapaz.
um rapaz muito alto, negro, né, muito alto, e provavelmente eu já contei isso em alguma live por aí. Então era um rapaz negro muito alto, e ela estava com esse rapaz, né, eles estavam em cenas quentes lá e tudo, e eu só passei e me constrangi e saí, me constrangi e saí. Aí no outro dia eu acordei e pensei, esse tipo de experiência ela traz uma energia muito forte, costuma fazer com que as pessoas lembrem no outro dia da experiência, porque trazem marca, né? Cria uma marca, a pessoa consegue trazer como sonho. Quem está estudando projeção astral, quem está estudando sonhos lúcidos, consegue perceber melhor os nuances, os detalhes e vai treinando ao longo da vida. Mas para a maioria de nós é tudo sonho e a gente só lembra algumas partes. Então, no outro dia, essa moça veio me chamar, a gente começou a conversar na varanda e aí ela começou a falar, poxa, que eu sonhei com coisa estranha hoje. Aí eu falei, era alto? Aí ela começou a abrir o olho, assim, sabe? Aí ela começou a falar da experiência e eu fui completando. Ela falava e eu completava, ela falava e eu completava. Ela ficou muito assustada. Ela ficou muito assustada, porque embora não estávamos juntos ali, eu só passei, eu trouxe detalhes que só ela sabia, mas ninguém sabia. Era uma coisa muito profunda. Então, então essas experiências são muito marcantes, são muito interessantes. E essas comprovações, elas me fazem, me dão um gás para estudar cada vez mais, sabe? Para compreender cada vez mais os processos, como funcionam as conexões e tudo mais. E teve outras experiências também, assim, que até dá para contar. E são tantas, gente, são tantas. Sabe por quê? É quando a gente começa a treinar a lucidez e mudar o nosso campo energético, é muito comum que você mude um pouquinho também as consciências ao redor. Mesmo que elas não percebam, mesmo que elas não estejam estudando. Só de você mudar o seu padrão consciencial, trazer um pouco mais de lucidez, as pessoas ao redor elas costumam despertar um pouquinho, costumam despertar. Então aqui em casa eu tive experiência com muitas pessoas que passaram aqui. Com a minha companheira, eu tenho muitas experiências com ela, sabe? Pelo menos uma vez no mês, a gente tem alguma experiência assim que ela lembra da experiência, né? E pouquíssimas vezes eu tenho experiência com pessoas muito distantes, a não ser que haja alguma conexão, sabe? Uma afinidade de pensamento. E com a Priscila, eu acho que foi isso que aconteceu, uma afinidade de pensamento, a gente fala uma linguagem muito parecida, né? Somos pessoas tranquilas, e aí houve o diálogo, houve a conexão, como acho que o Washington falou aqui, a esse acesso, né? A gente tem a senha de como fazer aquilo ali acontecer, e aquilo ali acontece e é muito bom, é muito bom. É uma pena que eu não lembro dos detalhes, mas eu vou tentar lembrar, Priscila, eu vou tentar lembrar dos detalhes. Mas é muito interessante. Pode falar, enquanto eu vou pegar Eu, eu tenho só um comentário. Eu não sou a única que fica entrando nas casas das pessoas. Ah, ixi, eu tenho... Fala aí, conta aí. Não, você acabou de falar que você viu a moça. Ah, sim, pois é. Não, teve uma vez também que eu fui na Sim. casa do Guilherme, até contei uma... O Guilherme Falco, amigo nosso, tem canal também. Eu até contei uma live, que eu fui lá na casa dele. Ó, então tem algumas perguntas chegando aqui, Priscila. Eu vou ver se eu pesco aqui e coloco pra gente conversar. Deixa eu ver. Ó, o Marco Guerra está colocando se esses dias tem sido difícil fazer projeção. Olha, esses dias, Marco, eu tenho sentido sim uma dificuldade, mas porque eu estou fazendo muito exercício. E aí o corpo fica cheio de adrenalina e acaba que o sono não é muito bom. Isso tem me atrapalhado. Mas em particular, né? Eu não sei com relação, se você está falando com relação também à energia do Brasil, à energia do ambiente, alguma coisa assim. Mas pessoalmente tem sido difícil. Mas eu não acho que seja por uma energia de uma egrégora, alguma coisa assim do Brasil. E aí, Priscila, tá difícil sair do corpo esses dias pra você? Olha, quando eu não estou disciplinada para fazer as técnicas, quando eu durmo pouco, durmo mal, eu tenho uma grande dificuldade de Uhum. trazer essa lucidez mesmo. Pois é. Comigo é assim. Aham. Por aqui é parecido também. E aí, eu fico pensando, o que a gente tira de bom dessas experiências? Além da comprovação, sabe? Além de... Porque são conexões finas que nós temos com as pessoas
e que isso tem que trazer algum aprendizado, tem que trazer alguma coisa. E aí eu fiquei meditando sobre essa experiência que nós tivemos e eu fiquei pensando, poxa, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com quem nós estamos nos conectando. Assim como eu falei sobre essa experiência que eu vi a moça lá com outro rapaz, provavelmente ali era um assédio sexual extrafísico. Olha a conexão, né? Provavelmente ela estava com um pensamento, algum desejo, e houve aquela conexão. Não sei se ali foi positivo ou negativo, não sei, uma troca energética, eu não sei. Mas com quem nós estamos nos conectando no dia a dia, nos nossos pensamentos? Porque essas conexões, olha, eu não lembrei. Se a Priscila não tivesse me contado, provavelmente eu ia ficar com algumas dúvidas, né? Poxa, eu sonhei que eu estava na grama, cansado, e não ia lembrar do resto. Mas do mesmo jeito que eu não lembrei, poderia ter acontecido uma coisa muito ruim no plano espiritual, por eu estar com um desequilíbrio emocional, ter conectado com outra pessoa e não ia lembrar. Mas uma coisa eu ia trazer, a sensação, mesmo que ficasse no subconsciente. Porque muitas vezes a gente se conecta com ambientes, com pessoas, e você tem experiências fora do seu corpo físico que você não lembra, mas aquilo está mudando. Esse contato com essas pessoas está mudando alguma coisa dentro de você. E aí você acaba externando isso, essa mudança aqui no físico, às vezes num mau humor que você tem, alguma coisa assim, e você não sabe o que está acontecendo porque você não está lembrando. Então, o aprendizado que eu tiro dessa experiência é a conexão. É reforçar conexões positivas, tomar cuidado com os pensamentos, porque eu já te dou a palavra, viu, Priscila? Porque olha só que interessante, a gente está no meio virtual, né, aqui na internet, conversando. Eu não conheço a Priscila pessoalmente, um dia quero ir aí em Minas conhecer, e a gente pode fazer um vídeo junto até, mas eu não conheço pessoalmente a Priscila. Nós temos um contato de internet, de WhatsApp, de Facebook, de YouTube. Quantas conexões a gente faz na internet? Quantas conexões a gente faz por aí achando que, poxa, mas está longe, a pessoa está longe, não vai me conectar, não vou me conectar com isso, com aquilo, e a gente vê que não é bem assim, que não é bem assim, a gente se conecta assim, às vezes você entra num debate ali que você não queria ter entrado na internet, e você pode se conectar com isso, e isso pode não ser muito bom para você. Então, se policiar, trabalhar as próprias energias, fazer as técnicas de limpeza, sabe, tentar vibrar, fazer uma prece, é maravilhoso, é maravilhoso. E gratidão, Priscila, por você ter me contado essa experiência, né, não ter guardado. Muita gente tem essa experiência, mas guarda porque fica com receio de falar. Eu até entendo, cada um sabe o seu momentinho de falar, sabe o momento de ouvir, né? Muita gente não está preparada para ouvir, mas gratidão por você ter compartilhado e trazer luz, né? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Estou sabendo agora. E o que você tirou disso tudo, assim? Vou colocar aqui. Nossa, o que você falou é muito importante, porque quando nosso dia já não está legal, é compromisso, pensamentos, sentimentos não são bons, temos a tendência de ir para outros lugares e encontrar pessoas que tivemos essa interação. Interessante que você falasse sobre essa questão do assédio também que pode acontecer. Uma vez eu tive uma experiência. Eu estava trabalhando e um rapaz chegou perto de mim e falou assim: essa noite eu me encontrei com você. Nós tivemos uma relação, assim, né? Uhum. Aí eu falei assim: não. Ele falou assim: eu sonhei com você e nós tivemos uma relação. Eu falei assim: não, eu não lembro disso, não. Mas eu me recordo que eu acordei me sentindo um mal-estar tão horrível, uma sensação de me sentir sugada, uma sensação assim de, sei lá, de estar num lugar que não era legal, alguém assim aproveitando de mim. Essa repercussão que trouxe no meu corpo. E eu acordei e pensei assim, poxa, que estranho. Eu me senti assim, eu não me sinto. E eu tomei um banho para me purificar. Comecei em prece, meditei um pouco para passar essa sensação. E depois ele me falou, quando chegou no trabalho, assim, nossa, talvez eu tive essa experiência ou não, não sei, mas o mal-estar da pessoa pensar ou criar, ou talvez ter essa experiência, repercutir na nossa energia. E talvez a pessoa também fica tão
encabulada, pensando ou imaginando, não sei, nós podemos pensar e ter vários distúrbios em relação a pensamentos, atitudes e tal, e traz essa emanação de energia para a pessoa. Isso foi muito forte, porque naquele dia eu me senti assim muito estranha. E é o cuidado, como você falou, com quem nós temos esse contato, da maneira que conversamos. Talvez a pessoa, não sei, cria muitas coisas que não é real. E o astral vai ficar, nos procurar para ter essa experiência, ou criar essas experiências. E é muito real, porque os espíritos também podem plasmar a nossa aparência, como fosse brincar com as sensações, com os sentimentos uns do outro. Por quê? Qual que é a intenção? É, é aproveitar essa energia sexual, porque essa energia sexual é algo assim, muito É bom, muito forte, é intenso, é forte. muito forte. Quem já presenciou, já teve uma experiência com um namorado, ou com o marido, ou qualquer companheiro assim, que teve essa troca amorosa, é muito melhor, 10 vezes melhor do que essa Do que no sensação físico. físico mesmo. Então, eu acredito muito que essa procura é muito grande, através do que nós vemos, através de vídeo, etc. Uhum. Então, essa, como você compartilhou assim sobre a questão do assédio, essa me marcou muito. E realmente, isso é muito real, por experiência própria, assim. Aí depois o rapaz falou isso para mim, aí eu falei assim, eu só pensei assim, melhor é parar de ficar pensando essas coisas, porque eu não quero sentir essa sensação, mas depois começamos a conversar outras coisas, eu distraí ele, nunca mais aconteceu, mas é muito real isso mesmo. Sim, são conexões, né, que vão Sim, acontecendo e a gente pode perder o controle, pode perder o controle. E por isso que é interessante estar sempre dialogando e ter mente aberta. Eu sei que a gente não pode ficar conversando com todo mundo, senão nós somos taxados como louco, né? E aí é complicado. Mas pelo sim. menos a gente pode sondar, né? A gente pode sondar um pouquinho nos bastidores, nos familiares, o que eles estão sonhando, o que está acontecendo quando a gente não consegue perceber um mundo extrafísico, que nem sempre a gente consegue perceber, não. Não é que todo dia a gente vai sair, vai estar. Quem treina bastante vai sair e perceber. Muita gente a gente não percebe. Mas tem um termômetro que eu gosto de usar, Priscila, para perceber melhor quando eu não lembro. Quando eu não lembro da experiência. Porque depois de ter saído tantas vezes do corpo físico de forma lúcida, eu cheguei à conclusão de que, e é uma coisa meio que unânime, né? Todo mundo que estuda o assunto acaba chegando nessa conclusão, principalmente quem tem experiência, que toda noite você sai. Né? Toda noite você sai. É unânime, a gente estuda e por experiência pessoal, a gente acaba comprovando isso também, que toda noite a gente sai. Então, se toda noite eu saio, eu quero ter um certo nível de controle sobre isso. Eu quero ter um certo nível de controle sobre isso. E esse controle, ele pode ser obtido de várias formas, com treinamento, com autoconhecimento, e, enfim, são tantas formas, é tão interessante tudo isso. Eu vou pegar aqui do Marco, o Marco está colocando aqui, que ele já teve três projeções, e as projeções dele duram pouco, logo ele é puxado para o corpo, e o que pode ter acontecido para esse resultado, né? Ele teve 3 projeções e logo ele é puxado para o corpo e não consegue ficar muito tempo por aí. A gente está emendando as perguntas aqui no diálogo, pessoal, que aí uma coisa vai juntando com a outra e a gente vai criando um enredo, tá? E eu acho interessante essa pergunta, Marco, porque tem a ver com isso que a gente está falando, essa questão de não lembrar, de se voltar e não lembrar. Se uma pessoa não te der um toque, ou então você pegar os padrões, você não lembra. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou voltar no que eu estava falando, que é a questão do termômetro, que é quando você acorda, qual o sentimento que você acordou? Qual o sentimento que você acordou? Não lembrou de nada. Não lembrou de uma experiência, não lembrou de nada. Mas qual o sentimento que você trouxe? E a partir daí você pode ter um ponto de partida para tentar entender como foi a sua noite fora do corpo físico ou como foi a sua noite no onirismo. Hoje, se a Priscila não tivesse me contado nada, o que aconteceu? Eu acordei muito bem. Eu dormi muito cansado, mas eu acordei muito bem. Eu acordei revigorado, como se eu tivesse feito um passeio maravilhoso.
Muitas vezes, quando eu tive projeções astrais muito nítidas em lugares muito bonitos, foi assim que eu acordei. Com a sensação renovada de, nossa, fui num lugar massa, eu aprendi coisas. E foi assim que eu acordei hoje, como se eu tivesse dormido 8 horas, tranquilo, eu dormi só umas 3, 4. Entende? Então, se a Priscila não tivesse me contado, hoje eu ficar o dia inteiro pensando sobre isso. Meu Deus, como é que foi tão bom, eu acordei tão bem, passei o dia bem. Meu filho até falou perguntou o que eu tinha, porque eu estava tão feliz, sorridente, né? Porque eu estava com essa sensação de que eu tinha ido num lugar bonito. E a sensação veio com a informação da Priscila. Marco, sua pergunta agora. Ah, pessoal, eu adoro fazer conexões aleatórias, viu? Eu sou assim, eu adoro fazer isso. Aí no final faz sentido e a gente aprende alguma coisa. Marco, é o seguinte, essa questão da gente não conseguir ter projeções muito longas, ou então rapidinho você sai e volta. São tantas questões que podem acontecer aí, questão de lucidez, questão energética e tudo mais. Partindo do princípio que você faz trabalho energético e você treina a lucidez, tem uma coisa que eu vejo pouco as pessoas falarem. Priscila, só vou responder a pergunta do Glauco e a gente entra de novo. E aí você pode comentar também se você achar necessário. Glauco, tem uma coisa que eu vejo pouco as pessoas falarem. Por exemplo, você pega a técnica completa 3 do Saulo Calderon. A técnica completa 3, você vai, faz e não tem resultado. Tem uma coisa que eu percebi. Os ambientes, eles influenciam na experiência. E eu viajo muito. Nem todo mundo tem a oportunidade de viajar muito. Mas como meu pai é viajante, assim, eu sempre viajei muito pelo Brasil. Aqui em Foz do Iguaçu, onde eu moro, no Paraná, é muito mais fácil para eu ter uma experiência fora do corpo físico do que lá no Maranhão, onde a minha companheira tem familiares. E quando eu vou para lá, para mim, é mais difícil ter experiência. Então, a técnica completa 3 do Saulo Calderon, ela, aqui para mim, 1 hora de técnica, perfeito. Lá, eu tenho que fazer várias vezes. Eu repito a técnica, coloco 2, 3 vezes a técnica e ainda faço durante o dia outras. Então, às vezes, o que falta para a gente ter uma experiência boa, longa, é reforçar, é fazer mais, porque a gente não sabe o ambiente que a gente está. Eu tenho essa oportunidade de fazer projeções em vários locais diferentes e entender que tem locais que é mais fácil. Então, muitas vezes a pessoa fala para você, olha, faz uma técnica X, tal, que vai dar certo. Mas qual a quantidade? Então, esse é um teste interessante de você fazer. Está fazendo uma técnica, 2? Dobra, sabe? Faz mais. Faz ela com mais intensidade. Coloca mais força e vê se isso dá certo. É uma dica que me veio agora que pode ser interessante. Tá contigo, Pri. Pode ficar à vontade para falar sobre essas questões do Marco e também da questão do sentimento, da experiência. Sim, a energia do ambiente, do lugar, oscila muito nas nossas projeções, porque tanto o nosso dia, que se tivermos um dia tranquilo, temos essa conexão, esse cuidado, esse trabalho, comigo funciona assim, eu tenho mais facilidade de ter projeções tranquilas à noite, e mesmo se eu for para algum lugar que não é muito legal, eu tenho mais consciência para saber lidar com aquela situação. Agora, se eu me perdi um pouco, fiquei disperso no meu dia, não trabalhei meus sentimentos e saí em projeção astral, eu fico tão assim, perdida que eu não trago essa memória dessa projeção e de manhã eu não me sinto bem. Eu me sinto extremamente cansada, parece que eu passei a noite em claro, eu fico com muita dor de cabeça, parece que teve alguma influência que eu não consegui me proteger o suficiente com a minha lucidez para emanar energia, para conseguir amparar ou me amparar principalmente. Então, o ambiente que a gente fica, os lugares que a gente frequenta e como lidamos no nosso dia a dia influencia muito. E é muito relativo, como você falou. Ter essa constância, ter essa disciplina, de trabalhar as energias, de ter esse contato com a natureza, meditar, se autoconhecer, pensar também essa cobrança de ter essa lucidez em projeção astral. Será que eu estou também pronto para ver como que é o outro lado e quais ambientes que eu vou me colocar, como que está sendo meu ambiente aqui no meu dia a dia, está sendo saudável? E como que eu vou lidar se meu ambiente não está legal?
e eu vou para a projeção astral. Isso vai se multiplicar, isso vai ter uma força muito grande lá. Porque lá é incrível, nós temos uma liberdade muito grande. E eu li como fosse um quadrinho. Citação, quadrinho? Uhum. Isso. E tinha 3 ETzinhos, sabe? Agora me lembrei, eu gostaria de compartilhar. Aí no balãozinho estava escrito assim, quando que os humanos vão conseguir conversar Telepaticamente. Isso, mentalmente. Aí os 2 ETzinhos começavam a conversar mentalmente e falavam assim, vai ser muito difícil porque eles têm muito que esconder uns dos outros. Exato. E é exatamente isso. Aqui, eu estou conversando com a pessoa, mas a pessoa não está tendo acesso à minha tela mental, aos meus pensamentos. E lá, nós temos tanta liberdade que ficamos constrangidos de ter essa vontade que muitas vezes nós reprimimos, e lá temos essa liberdade. Então, é algo assim para refletir, é para nós refletirmos mesmo. Como que nós queremos ser, o que somos, nos conhecemos, conseguiremos lidar com essa liberdade nossa no plano astral? Vamos nos conectar com quem? Então, é uma coisa para você pensar. Se não aconteceu ainda isso, comece a trabalhar em você, no seu autoconhecimento, a sua pretensão, o que você quer. Essa reflexão para mim, que é muito importante, sabe? Sim. Eu acho que... Porque pode ser, as experiências podem ser tão abstratas, né? Elas podem ser... A leitura nem sempre é fácil. A leitura nem sempre é fácil. Mas quando a gente começa a perceber os padrões, ir com calma, a cuidar dos pensamentos, a gente vai entendendo melhor todo o processo, E aí, pessoal, o que vocês acharam? Olha, no início a gente tem meio que um questionamento aqui, né? É possível, então, 2 projetores, 2 pessoas lúcidas fora do corpo físico se encontrarem no plano espiritual? Sabe, eu não diria só que é possível, mas que acontece o tempo inteiro. A gente sabendo ou não, sabe? Você tendo consciência ou não. Hoje em dia, por isso que às vezes eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas sobre espiritualidade, porque muitas vezes eu me pegava falando sobre espiritualidade e já colocando um ponto final, né? Colocando exclamação, porque hoje em dia são tantas experiências assim de comprovação pessoal que eu não consigo mais fazer uma distinção eu não consigo mais explicar alguma coisa sem colocar a espiritualidade no meio. Você vai explicar uma doença só no físico? Não faz muito sentido. Tem todo um processo por trás. Então, é muito rico esse diálogo, porque essas comprovações, elas nos dão cada vez mais segurança, cada vez mais tranquilidade para inserir de vez a espiritualidade em tudo que a gente faz, com consciência, com carinho, com autoconhecimento, com respeito, e nós só temos a ganhar com todos esses estudos aqui. Nós temos mais perguntas, mas eu vou Débora, eu vi que sua pergunta, achei muito interessante. Eu tenho um quadro no canal, pessoal, onde eu respondo perguntas. Já fiz, acho que 1 ou 2 vídeos, e eu vou fazer um terceiro. E aí, Débora, eu vou colocar a sua pergunta lá, porque a sua pergunta é muito boa sobre você ver o futuro e tal, mas ela sai um pouquinho do tema, e eu quero pegar essa pergunta e colocar lá no outro vídeo, tá? Então, espero que você compreenda, e em breve a sua pergunta será respondida em outro vídeo, só de responder perguntas. Pessoal, a gente já está aqui com 1 hora e pouco de live, e eu acredito que aprendemos bastante por aqui. Eu aprendo sempre com vocês, com a Priscila. É sempre muito bom, viu, Pri, te encontrar por aqui e fazer live contigo. Vamos fazer cada vez mais. Conheçam o canal da Priscila, como eu falei, tem link aqui na descrição. Ela colocou o último relato, é bem interessante. Tem uns relatos também muito interessantes. Vão lá, conheçam o canal dela. Conheça aqui também o canal do Renato Nunes, do Júlio. São coisas incríveis, sabe? São pessoas que eu sou muito grato de ter conhecido. Muito grato. Porque a gente pode falar abertamente sobre esses assuntos e você sente a verdade no olhar, na conversa, nas experiências, nas comprovações. Isso é maravilhoso, porque a gente fala muito sobre espiritualidade, sabe? Tem grupos sociais que se unem e falam muito sobre espiritualidade.
mas pessoas que têm experiências que você... Caramba, essa pessoa teve experiência real, isso existe para ela, ela está falando com tanta verdade. Não é fácil a gente encontrar. A gente encontra muita teoria, mas prática mesmo não é tão fácil encontrar. Então, assim, eu sou muito grato por todos vocês no chat, pela Priscila, por todo mundo, por a gente estar podendo ter esse diálogo aberto, sincero, verdadeiro, e tirar disso coisas tão profundas para nossa vida aqui na Terra, né, para essa encarnação. Então, gratidão por tudo, por vocês ficarem até aqui, vendo a gente e tudo mais. E é isso, ó. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Eu não podia sair do vídeo sem falar isso, né? Vai lá, Pri. Gratidão, pessoal. Gratidão, Daniel, por essa oportunidade. E é como você mesmo disse, é rico e é maravilhoso quando encontramos pessoas que têm a mente tão aberta, com consciência tão expansiva. E eu tenho essa gratidão imensa por encontrar pessoas, o Júlio, o Renato, todos que eu conheci, por ter essa oportunidade de falar qualquer coisa e ter essa amizade, essa empatia. Então, agradecer a todos por ficar até aqui, por nos dar essa oportunidade de compartilhar abertamente algo que nos fortalece, algo que nos enriquece e traz constantemente aprendizados, que é o mais importante, e nos eleva mais a nossa evolução, a nossa consciência, nos aproxima mais uns dos outros. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam e gratidão a todos. Gratidão. E só para finalizar, que a nossa ideia aqui com essa live não é dizer que bater o martelo e é possível você se encontrar, mas é deixar isso explícito e imprimir em nós uma vontade de pesquisa, sabe? Uma vontade de testar, de ir lá e ver se é possível mesmo. Vamos tentar, vamos se esforçar mais. Se não está dando certo, vamos tentar de outra forma e perseverar e fazer acontecer. Mas sempre com aquela dúvida. Eu tive essa experiência, foi muito real, mas espera aí, vamos com calma, vamos ver se é real mesmo. E aí a gente vai tirando as dúvidas. Então, mais uma vez, gratidão a todos. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima live, pessoal. Valeu, gratidão por todos.